De volta com o Manhã no Ar, a gente dá continuidade à nossa entrevista com os candidatos ao governo do Amazonas. Nosso convidado de hoje é Davi Almeida, do PSB. Candidato, ainda há pouco, antes da gente sair para o intervalo, perguntava sobre o seu plano de governo, que tem 12 anos, vai até 2030. O que dá para fazer em 4 anos, em concluir? Em 4 meses, Adriano, eu peguei o estado do Amazonas numa situação muito difícil. 698 milhões na economia de déficit orçamentário e financeiro, no vermelho, no cheque especial. Em 4 meses recuperamos a arrecadação do estado, inclusive no mês de setembro, o mês que eu saí, vai sair no dia 4 de outubro, mas o último mês da nossa arrecadação, nós batemos todos os recordes de arrecadação do estado do Amazonas. Assumi o governo em 144 dias, tinha 136 mil pessoas na fila de espera de um exame, de uma consulta ou de uma cirurgia. Nós zeramos muitas dessas filas e desses procedimentos. Em pouco mais de 4 meses, nós pagamos o maior abono da história da educação para os professores. Eu fiz a maior promoção da história da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar na época. Em 4 meses, eu dei a ordem de serviço para asfaltar 480 quilômetros de estradas e vicinais. Em 4 meses, eu concluí e entreguei o único centro de hemodiálise do governo do estado do Amazonas. Em 4 meses, eu liberei a licença ambiental para o plantio de soja no estado do Amazonas. Em 4 meses, na minha administração, nós fizemos, o estado do Amazonas foi declarado um estado livre da febre aftosa. Nós tivemos, em 4 meses, eu paguei a subvenção da juta, da malva, da borracha que estava atrasada há 4 anos. Portanto, se eu fiz muito em 4 meses, em 4 anos nós vamos recuperar muito de tudo aquilo que o estado está atrasado. Nós queremos recuperar e fazer com que o Amazonas seja um estado campeão em educação, e é na educação o foco principal do nosso trabalho. O que vai ser feito? Concluído? Tem muito a ser feito. Nós temos muito a ser feito. É um plano de 12 anos. Mas se em 4 meses eu fiz muito, eu tenho a certeza, e a população tem a certeza, de que em 4 anos nós vamos recuperar muito dos anos perdidos na saúde, na segurança, na educação. Por exemplo, na saúde. Na saúde você tem como fazer mais com menos. Como assim, Davi? Todo mundo tem perguntado. Nós temos o SECOM, nós temos o Adriano Jorge. Nós temos que credenciar esses hospitais, por exemplo, lá no Ministério da Saúde e da Educação, para que esses hospitais sejam hospitais escolas, no caso da Universidade Estadual do Amazonas. E todos os procedimentos que são feitos dentro desse hospital, nós possamos faturar e ter o ressarcimento do SUS, que até hoje ainda não tem. Nós estamos falando de algo em torno de 150 milhões ano com cada hospital. E aí é receita que o estado do Amazonas deixa de gastar. O estado gasta 22% do seu orçamento com saúde. Porém, a Constituição determina que o mínimo seja 12%. Se você credenciar, você vai gastar menos do orçamento do estado e ter mais ressarcimento do SUS, e você vai ter mais dinheiro para investir em outras áreas, inclusive ampliando a questão da saúde, na segurança, na educação. São um plano de desenvolvimento do estado que eu acredito que nenhum governador, tendo o estado com o plano de desenvolvimento que nós vamos deixar, irá dar descontinuidade. Candidato, o senhor falou aí no primeiro bloco sobre a questão da BR e falou em asfaltar a BR, mas a BR ela é uma rodovia federal. Como é que está a sua articulação, os seus contatos? Porque a gente tem que olhar para a candidatura presidencial também, né, até para saber se isso vai ser uma prioridade do novo governo. E o seu partido não tem um candidato, o senhor mesmo falou para a gente no portal A Crítica que ainda não tinha uma definição de quem iria apoiar. Como é que tem sido essa articulação para viabilizar o asfaltamento da BR, porque não pode ser usado recurso do Estado para isso, né? Dante, o meu candidato a presidente é o candidato que se comprometer com o Amazonas. É o candidato que se comprometer em trazer de Brasília para Manaus a discussão do PPB, que hoje está em Brasília. Nós temos mais de 90 PPBs emperrados em Brasília. Eu quero apoiar um candidato que traga a discussão do PPB para Manaus novamente. Eu quero um candidato que se comprometa com a segurança jurídica do Polo Industrial de Manaus, da Zona Franca de Manaus. Eu preciso apoiar um candidato que se comprometa em asfaltar a BR-319, tirando o Amazonas do isolamento e diminuindo o custo amazônico. Eu vou ainda tomar a decisão de apoiar um candidato, aquele que se comprometer com essas pautas que nós estamos aqui falando. É por isso que eu acredito que nós vamos conseguir asfaltar a BR-319, porque tem interesse. Eu tenho conversado com os candidatos a governador do Acre, que tem interesse, o governador de Rondônia, que é do meu partido, tem interesse, amigos de Roraima têm interesse. Então, essa BR já existe. Qual a explicação, Dante, qual a explicação, telespectador,
de você andar numa BR a 120 por hora, ela numa estrada de pissarra, e por que não você andar nessa mesma BR a 120 por hora, 100, 120, essa BR asfaltada? Não tem justificativa, não tem explicação. Aquela questão ambiental, ela não se sustenta. Isso foi uma grande mentira. A BR, você não precisa derrubar uma árvore para asfaltar a BR-319. Você não precisa desviar um curso de igarapé. As pontes já foram todas recuperadas. Portanto, nós precisamos unir toda a bancada amazonense, independente de cores partidárias, independente de ideologia política, fazer uma grande incursão em Brasília e fazer com que esse candidato a presidente se comprometa e, com a união de todas as forças políticas, conseguirmos a liberação. O senhor vai se posicionar em relação à candidata à presidência segundo turno, porque a coligação tem o Álvaro Dias, o seu vice, Chico Preto, que é do PMM, já declarou apoio a Bolsonaro. O senhor não vai se comprometer agora com o nome? Nesse momento eu não estou comprometido. Eu quero me comprometer com o povo do Amazonas nesse primeiro turno, para no segundo turno encontrar um candidato que se comprometa com essas pautas para que nós possamos desenvolver o Amazonas. Candidato? Hoje não. O senhor já afirmou durante entrevistas que a terceirização na saúde ela deve ocorrer na atividade meio e não na atividade fim. Caso eleito, o que o senhor pretende fazer em relação aos profissionais terceirizados, que hoje ocupam grande parte das cooperativas, e também os contratos da administração penitenciária? Larissa, eu vou dar uma informação que quase ninguém tem. A questão da terceirização, ela trouxe muitos prejuízos para o Estado. Por exemplo, hoje os terceirizados não estão recebendo, tem terceirizado que não recebe há 5, 6 meses. E aí existe um passivo trabalhista. O Estado está sendo condenado solidariamente por essas empresas na Justiça do Trabalho. O Estado custa pagar a empresa, quando paga a empresa não paga o seu funcionário e tem aproximadamente de 250 milhões a 300 milhões na Procuradoria de Estado de condenações trabalhistas. Nós precisamos fazer um concurso público, chamar os concursados que ainda não foram chamados. Eu chamei, acredito que 568 concursados, eu chamei na época que eu fui governador. E nós precisamos fazer com que essas pessoas tenham segurança ao trabalhar, que elas trabalhem 30 dias e recebam pelos 30 dias. Nós temos sim que manter a terceirização, é importante dar oportunidade, mas para que o terceirizado receba o seu dinheiro mensalmente. Nós precisamos fazer concurso público, fazer com que esse problema, por exemplo, o Estado terceiriza tudo. O Estado não tem controle sobre as pessoas que entram nas suas unidades de saúde. O Estado não tem eficiência nessa questão. O Estado não sabe quem entra no 28 de agosto, quem entra no Platão Araújo e não sabe quem entra no João Lúcio, porque é tudo terceirizado. Nós precisamos trazer esse serviço de volta para o Estado, precisamos unificá-los e ter o controle sobre essas questões e fazer com que os terceirizados recebam seu salário em dias e não passem 4, 5 meses sem receber salário. É importante que se faça o concurso público para que possamos dar essa segurança a essas pessoas que hoje são terceirizadas. Em relação à administração penitenciária, candidato? Em relação à administração penitenciária, nós temos um contrato caríssimo com uma empresa e aí está também uma solução, Larissa. Por exemplo, nós gastamos, acredito que 280 milhões de reais a 300 milhões ano com a administração penitenciária. Só que dentro desse contrato existem muitos itens, são quase 60 itens dentro do contrato. Nesse contrato tem assistência jurídica, assistência médica, odontológica, assistência social, psicológica, isso tudo que o Estado já faz. Eu vou rever esse contrato, diminuir pela metade esses itens que estão contidos nesse contrato e fazer com que pelo menos dos 6 mil cargos comissionados que o Estado tem, eu vou oferecer para aquelas pessoas, aqueles jovens que estão saindo da faculdade, a oportunidade de um contrato com o Estado, de um cargo no Estado, para que ele possa trabalhar por 12 anos lá na administração penitenciária, quem se forma em direito, para quem forma em assistente social, o serviço social, para quem está fazendo enfermagem, que eles possam atuar na Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas e fazer com que esse contrato seja diminuído pelo menos a metade, porque são mais de 60 itens, ações que o Estado já executa em psicologia, em assistência social, no direito, tudo isso nós vamos fazer com que esse contrato seja revisado e diminuir esse custo para que nós possamos oferecer oportunidade à juventude que está saindo da faculdade.
Dentro da sua proposta, o senhor fala sobre a infraestrutura do sistema prisional. O senhor pretende construir mais presídios? Como é que seria essa questão? Gisara, é incrível. Eu estive por 144 dias no governo e na primeira semana o secretário de administração penitenciária chegou comigo e disse: olha, nós temos um presídio que está parado e precisa disso, precisa de mais tantos, acredito que foram 6 milhões, 5 milhões e alguma coisa para ser concluído. Eu não pensei duas vezes, não tinha recurso naquele momento, nós fizemos aqui um ajuste, eu repactuei alguns contratos, tanto é que foram 315 milhões de contratos repactuados, por isso que nós fizemos tanto em tão pouco tempo, e eu dei a ordem de serviço, nós fizemos com que aquele presídio, a obra fosse concluída, e eu entreguei ainda na minha administração o presídio mais moderno que nós temos hoje no Amazonas, que é o CDPM2. Nós precisamos tratar a questão penitenciária, nós não temos, só temos um presídio de segurança máxima, precisamos fazer com que esse preso, por exemplo, a pessoa que é presa por pensão alimentícia, ela vai para o mesmo lugar onde está o bandido, onde está o traficante, os presos de alta periculosidade vão acabar sendo cooptados. É por isso que nós precisamos separar, fazer um presídio de segurança máxima, tirar esses criminosos de alta periculosidade dessa convivência com aquele preso de menor potencial ofensivo, para que nós não possamos ter essas pessoas sendo cooptadas num primeiro aprisionamento. Portanto, é preciso se construir sim um presídio de segurança máxima para que nós possamos tirar esses chefes desses bandos, dessas quadrilhas, do convívio dos demais presos para que não possam ser cooptados. Candidato, o senhor pensa em levar também presídios novos para o interior? Porque a gente sabe como é que funciona no interior, né? O policial acaba que ele faz o patrulhamento e às vezes vira carcereiro também quando fica mais tarde, né? Isso acaba impactando diretamente na segurança pública daqueles municípios. E eu vejo pouco se falar de presídios no interior. É uma ideia, é uma realidade? Se não é possível, por que não é possível? Como é que dá para equacionar essa questão? Boa pergunta, Dante. Eu queria poder investir muito mais em escolas do que em presídios. Se você investir em escola, você vai investir menos em presídios. Mas o sistema prisional do Amazonas é caótico. Nós temos, salvo engano, 65 agentes penitenciários. Você precisa fazer um concurso para agente penitenciário. Isso vai diminuir o contrato lá com a empresa que administra os presídios. E você vai fazer um concurso público para agente penitenciário nos mesmos moldes dos agentes penitenciários federais. E aí você cria uma penitenciária de segurança máxima nos mesmos moldes das penitenciárias a nível federal. Portanto, você precisa fazer dessa forma o concurso público para agente penitenciário, que é uma necessidade. Você vai diminuir o custo da empresa que administra o nosso sistema prisional e ainda vai dar oportunidade para os jovens que estão saindo das faculdades ter a sua primeira oportunidade de emprego. E aí sim, também reformar alguns presídios no interior, porque o que nós temos são masmorras em que as pessoas são jogadas lá dentro e o Estado não cumpre o seu papel de ressocializar. Existindo a previsão orçamentária e os recursos que nós vamos aumentar a arrecadação do Estado, nós precisamos sim, iremos investir, por exemplo, lá em Maués, que tem a construção de um presídio que está parada, nós precisamos concluí-la para que nós possamos oferecer mais vagas no interior para o sistema prisional. Candidato, no seu plano de governo tem na área da segurança pública uma parte que o senhor fala que integrado à rede de proteção da vida, exato, promover ações voltadas aí à prevenção, à violência, a sinistros no meio urbano, principalmente nas áreas de maior risco e vulnerabilidade social. E o senhor cita bastante também uma rede de defesa e segurança. A essência lembra muito um programa passado chamado Ame a Vida, do governador cassado José Melo, que foi inclusive seu aliado. Essa essência deverá ser a mesma, é resgatar esse projeto Ame a Vida, candidato? Não. O nome do meu projeto você mesmo deu, nenhuma associação. Nós temos o planejamento de combater a segurança pelo esporte, pela educação, pela cultura, pelo lazer. Por exemplo, eu tenho lá no Morro da Liberdade, meu bairro, histórias magníficas e fantásticas de pessoas que tiveram a sua vida transformada pelo esporte. O Estado vai estar nas áreas de maiores vulnerabilidades para dar sua contribuição e ofertar ao jovem a oportunidade de ter um futuro melhor. Vai dar a ele condição, e os professores de educação física desse estado serão peças fundamentais, assim como os professores da rede estadual e municipal,
para que nós possamos oferecer ao jovem uma educação de qualidade, para que mais José Aldo nós possamos encontrar e poder revelar para o Brasil e para o mundo. Esse jovem que eu falo, o nome dele é Genivaldo, um jovem sem perspectiva nenhuma. Hoje ele é professor de jiu-jitsu na Alemanha. Tem o Thales, filho de uma senhora que é diarista. Ele encontrou no jiu-jitsu aquela ferramenta que iria tirá-lo da situação que ele estava na periferia. Hoje o Thales é professor de jiu-jitsu em Nova York. É isso que é o projeto, o nosso projeto de trabalhar a segurança pública, Cleito, dando oportunidade para as pessoas. Um lado mais social. Exatamente. Você tem que combater, pegar as igrejas católicas, as igrejas evangélicas, fazer grandes parcerias com elas. Eu vou dar uma informação para você, Cleito. Sabe quanto o Estado gastava naquele centro de recuperação de drogados, dependentes químicos na M070? 2 milhões ano, Adriane. Sabe quanto a Fazenda da Esperança gasta por mês? 2 milhões mês o Estado gastava. A Fazenda da Esperança gasta 150 mil por mês para tratar mais jovens. Lá, salvo engano, eram 140 ou 150 jovens. A Fazenda da Esperança gasta 150 mil mês para tratar 200. O Estado é ineficiente nisso. Eu vou fazer uma parceria com as igrejas, com a Igreja Católica, para que elas possam administrar esse centro, e aquilo que se gasta em um ano na Fazenda da Esperança, o Estado gasta mais por um mês no mesmo centro. Nós vamos fazer mais com menos. É isso que vamos fazer, tornar o Estado eficiente. E nós vamos entrar na área de maiores vulnerabilidades, dando oportunidade para o jovem não ser cooptado pelo crime organizado. Hoje o Estado não tem um planejamento para o jovem e o jovem está sendo cooptado pelo crime organizado. Nós vamos fazer exatamente o contrário. Nós vamos dar oportunidade de o jovem ter uma boa escola, ter um bom programa de esporte, de lazer, de cultura e entretenimento, para que nós possamos dar uma nova realidade para a nossa juventude. Candidato, a gente está chegando já próximo ao fim da nossa entrevista. O Cleito falou sobre que o senhor era aliado do José Mello, né? O senhor foi líder do governo José Mello na Assembleia Legislativa, já pertenceu ao partido de Omar Aziz, hoje está no partido do Serafim Corrêa, ex-prefeito de Manaus, que não conseguiu a reeleição na capital. E o senhor acredita que essas alianças passadas e presentes possam afetar no próprio discurso de ser o novo para o Estado? De forma alguma, nós acreditávamos, nós entendíamos que aquele discurso que não dava para fazer, que não era possível, não dava para asfaltar, não dava para pagar o abono dos professores, não dava para pagar a promoção das pessoas. Quando eu assumi a cadeira de governador, eu vi exatamente o contrário. Eu vi que ali era o lugar exato para fazer exatamente diferente de todos aqueles que fizeram antes de mim. E eu não pensei duas vezes em dizer que é possível se viver num estado melhor. E eu fiz exatamente diferente de tudo aquilo que se preconizava anteriormente. Portanto, estar e ser aliado, sim, o povo do Amazonas que me colocou ao lado dele quando elegeu o governador. Mais de 55% da população amazonense o elegeu. Ele não cumpriu com o papel do qual ele participou. Portanto, eu participei apenas como o seu líder e fiz a minha parte. Porém, quando eu assumi, eu fiz exatamente o contrário. Eu fiz aquilo que o povo esperava de um governador, de um governante, e por isso eu me apresento como a solução para os problemas do estado do Amazonas hoje, com a experiência de quem fez em pouco tempo aquilo que não se fizeram em mandatos inteiros. Fique à vontade para suas conclusões finais, né, para suas considerações. Nós temos pouco mais de um minuto. Muito obrigado pela oportunidade. Eu quero falar para você de uma mensagem de esperança. Eu estive sentado numa cadeira no passado de governador, em que as pessoas diziam que não era possível fazer aquilo que se podia fazer. E eu realizei o sonho de muitas pessoas em apenas 4 meses. Eu te convido a escrever comigo a nova história do estado do Amazonas, a história onde o povo do Amazonas possa ser respeitado possa ser respeitado nos hospitais, aonde o povo do Amazonas seja visto como um dos melhores em educação, aonde nós possamos ter segurança, geração de emprego, aonde se pense o Amazonas fora do asfalto, um Amazonas produtor de alimentos, um Amazonas produtor de energia solar. É para isso que eu te convido a escrever juntamente comigo a nova história. Tem gente que conta a história, tem gente que ouve história. Eu estou aqui para te convidar para, junto comigo, escrever a nova história do estado do Amazonas. Eu não sou candidato da máquina de governo, não sou candidato de máquina da prefeitura, não sou candidato de grupos empresariais. Eu sou candidato do povo do Amazonas. Eu sou de um bairro da periferia e sei o seu problema. Eu sei quais são as soluções para os seus problemas. É por isso que eu te peço uma oportunidade para juntos mudarmos o Amazonas com Davi 40. Muito obrigado.
Muito obrigada, candidato, por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. Obrigado a todos. Agradecer também